Pensa só numa coisa. Como é que uma fé nova, que surgiu lá nos desertos da Arábia, consegue, em menos de um século, criar um império gigantesco que se estendia por 3 continentes? Essa é uma das viradas de chave mais rápidas e impressionantes da história. E hoje a gente vai tentar entender que fatores tornaram isso possível. Ok, vamos fundo nisso. Olha, essa citação do historiador Fred Donner, ela resume perfeitamente a dimensão do que a gente está falando. Não foi uma coisinha gradual, sabe? Foi uma verdadeira explosão de energia que redesenhou o mapa do mundo antigo. E para sempre. A grande pergunta é, como? O que é realmente impressionante aqui é a velocidade. Dá uma olhada nessas datas. Em menos de 10 anos depois da morte do profeta Maomé, centros importantíssimos do mundo antigo, como Damasco, Jerusalém, Alexandria, todos já estavam sob um novo comando. É um ritmo de conquista, absurdo para qualquer padrão da história. Bom, para a gente entender como essa expansão foi tão rápida, a gente precisa primeiro dar uma olhada no cenário mundial da época. Quem é que mandava no pedaço? Então, o mundo na época era dominado por 2 gigantes, sabe? De um lado, o Império Bizantino, que era o herdeiro de Roma. Do outro, o Império Sassânida, lá na Pérsia. Só que tinha um probleminha. Eles passaram décadas numa guerra terrível um contra o outro. Estavam completamente esgotados, sem dinheiro, com os exércitos em frangalhos. Pensa em 2 lutadores de boxe que ficaram se batendo até os 2 caírem nocauteados ao mesmo tempo. Era mais ou menos isso. E esse mapa aqui mostra bem a consequência disso tudo. Esse conflito sem fim enfraqueceu o controle que eles tinham nas bordas dos impérios, sabe? Principalmente ali nas fronteiras com a Arábia. As defesas estavam, digamos, bem frágeis. E foi exatamente nesse vácuo de poder que uma força totalmente nova começou a se formar, bem debaixo do nariz deles. Beleza, mas que força era essa então? A gente está falando da Península Arábica, um lugar que por séculos viveu dividido por brigas entre tribos e que, de repente, estava prestes a se unir pela primeira vez na história. E a chave para essa unificação foi um conceito que mudou o jogo, a Uma. A ideia era a seguinte: sua lealdade principal não era mais com a sua tribo ou com seu clã, mas sim com uma comunidade de fé que unia todo mundo. Isso virou de cabeça para baixo toda a dinâmica social e política da região. Então, partindo da cidade de Medina, essa nova estrutura social fez algo que parecia impossível. Conseguiu pegar toda a energia daquelas tribos e direcionar para um objetivo só. E essa união, que nasceu da fé, acabou criando a base para um Estado organizado e, claro, para uma força militar super disciplinada. Ok, então o cenário é esse. Impérios gigantes, mas exaustos de um lado, e uma força nova, unificada, do outro. Mas espera aí, só isso ainda não explica a velocidade e o sucesso absurdo dessas conquistas. O que é que estava por trás? Qual foi o motor desse movimento todo? Olha, os historiadores quebram a cabeça com isso há séculos, e a verdade é que não tem uma resposta única. Provavelmente foi uma combinação de tudo isso aí. O fervor religioso, claro, deu uma motivação incrível. A fraqueza dos impérios abriu a porta. Mas tem outros 2 fatores que foram, essenciais. O ponto principal aqui é o contraste militar. De um lado você tinha os exércitos árabes, leves, rápidos, que conheciam o deserto como a palma da mão e usavam táticas de ataque e fuga. Do outro, os exércitos dos impérios, pesados, lentos e, como a gente viu, exaustos. Era uma diferença tática tão grande que os impérios simplesmente não tinham como responder. Esse acontecimento foi tão gigantesco que, como diz a citação, a importância dele é um consenso. Todo mundo concorda. E acho que parte do que fascina a gente até hoje é justamente essa mistura complexa de causas. Fé, política, fraqueza de um lado, força do outro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aqui vem um ponto super interessante que às vezes a gente esquece. Não foi só na base da força, não. Para muita gente que vivia nesses impérios, a chegada dos novos governantes foi vista até como um alívio. Grupos que eram perseguidos pelos bizantinos, como os cristãos coptas no Egito, por exemplo, viram ali uma chance de ter mais liberdade. E claro, a promessa de impostos mais baixos sempre ajuda, né? Isso explica muito porque tantas cidades grandes simplesmente abriram os portões sem muita luta. Bom, a gente já viu o como e o porquê. Agora, para fechar, vamos dar uma olhada no legado, nas consequências de tudo isso. Como é que o mundo ficou depois dessa onda de transformação? O resultado para aqueles velhos impérios foi, para dizer o mínimo, dramático. O Império Sassânida, que foi uma potência por séculos, simplesmente sumiu do mapa. Foi engolido pelo novo império.
Já o Império Bizantino até sobreviveu, mas virou uma sombra do que já foi, perdendo as províncias mais ricas e importantes. O mapa geopolítico do mundo mudou da noite para o dia. No fim das contas, o legado mais profundo foi o nascimento de uma nova civilização global. O Islã se tornou a base para um mundo imenso, conectado pelo comércio, pela ciência, pela cultura. Um mundo que ia da Espanha até a Índia. Foi o ponto final no período que a gente chama de Antiguidade Tardia e o começo de uma era completamente nova na história. E mesmo depois de toda essa análise, o historiador Donner nos lembra de uma coisa importante. Talvez a gente nunca consiga entender de verdade o que se passava na cabeça daquelas pessoas. Sabe, essa motivação interna, essa força da fé e de um propósito, é algo que a história consegue descrever, mas talvez nunca consiga capturar por completo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que é que move as grandes transformações da história? É a força de uma ideia nova, poderosa, que incendeia o mundo? Ou é só o cansaço, a decadência dos velhos poderes, que abrem espaço para o que vier depois? A história da expansão islâmica parece sugerir que, às vezes, é a combinação perfeita e muito rara das duas coisas.